Hallo Leute, olá pessoal, aqui é Andréa Bono, professora de alemão, e seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da série Primeiras Frases em Alemão. Hoje nós vamos trabalhar com como fazer perguntas em alemão e é a parte 3, tá? Então, se você não viu as outras aulas ainda, você poderá ver também as outras aulas da série Primeiras Frases em Alemão. Então, vamos lá, vamos começar com essas primeiras perguntas aqui. Lernst du Deutsch? Lernst du Deutsch? Como a gente construiu essa pergunta aqui? O lernst é o verbo lernen, que é o verbo estudar, tá? Então, lernst du Deutsch? Tu estudas alemão? Como a gente construiu, então, essa pergunta? Com o verbo, aí o sujeito e aí depois a gente coloca o restante, tá? Mas a principal regra é verbo e sujeito, né? Então, quem estuda, né? Que é o du aqui. Então, lernst du Deutsch? Tu estudas alemão? Essas perguntas aqui são chamadas de perguntas de sim e não, tá? Então, se eu fizer a pergunta assim, começando com o verbo, eu sempre vou querer a resposta sim ou não. Então, esse é o diferencial. Nós já vimos como fazer perguntas com W, né? Todas as perguntas começam com W. Aí sim eu quero uma informação, tá? Então, na aula que a gente explica as perguntas com W, você vai ver certinho que informações nós queremos, então, com aquelas perguntas. Essas perguntas aqui são mais as perguntas chamadas de sim ou não em alemão, né? Die Ja- und Nein-Fragen. Então, quando a gente começa a pergunta com um verbo, a gente quer saber sim ou não da pessoa, tá? Então, se eu perguntar, lernst du Deutsch? Você pode dizer ja, sim ou nein, não. É isso que eu quero saber. Próxima pergunta. Trinkst du Tee? Trinkst du Tee? Então, novamente aqui, ó, trinkst é o verbo, trinken, que é o verbo beber, tomar, tá? Então, trinkst du. Aí eu perguntei, ó, aqui para quem, né? Du, então tu. E Tee quer dizer chá. Trinkst du Tee? Então, eu tô perguntando à pessoa se ela toma chá, né? Então, trinkst du Tee? Tu tomas chá? Então, eu quero saber se ela toma ou não toma, né? Que eu tô oferecendo talvez uma bebida, eu tô perguntando, trinkst du Tee? Tu tomas chá? Aí a pessoa vai responder ja oder nein, sim ou não. Próxima pergunta. Wohnst du in Deutschland? Wohnst du in Deutschland? Então, aqui nós temos o verbo wohnst, que nós conjugamos, né, por causa do du, então a gente precisa conjugar o verbo, tá? O verbo no infinitivo é o wohnen. Wohnen, que é o verbo morar. Então, como a gente precisa conjugar o verbo sempre, né, com o sujeito, né, com a pessoa, então aqui fica wohnst du. Wohnst du? Então, tu moras in Deutschland, na Alemanha? In Deutschland. Então, aqui o EU, pessoal, sempre vai ter som de OI, tá? Deutschland. Então, SCH sempre vai ter som de X. Deutschland. Tu moras na Alemanha? Wohnst du in Deutschland? Então, eu quero saber se ela mora ou não mora, tá? Próxima pergunta. Kommst du aus Brasilien? Kommst du aus Brasilien? Então, aqui nós temos o verbo kommst du, né? Então, kommst é o verbo kommen. No infinitivo, então, ele sempre vai terminar em EN, tá? Kommen é o verbo. Então, kommen é vir, tá? Kommst du aus Brasilien? Tu vens do Brasil? Então, aus Brasilien é do Brasil. Quando a gente pergunta se a pessoa vem, a gente sempre vai usar o verbo kommen, né? Kommst du aus Brasilien? Tu vens do Brasil? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Então, aqui nós temos o verbo, né? O hast conjugado. E no infinitivo é o verbo haben, que é o verbo ter, tá? Haben, ter. Então, hast du é o verbo conjugado. Então, tu estás Hunger com fome? Hast du Hunger? Tu estás com fome? Então, quero saber se a pessoa está com fome ou não, né? Então, sim ou não. Então, por isso, nós começamos as perguntas aqui com o verbo, tá? Então, são chamadas as perguntas de sim e não, né? Então, as
na Ja und Nein fragen. Hast du Hunger? Tu estás com fome? Próxima pergunta. Wartest du schon lange? Wartest du schon lange? Então, aqui nós temos o verbo, ó, o wartest, conjugado. No infinitivo é o verbo warten, que é o verbo esperar. Warten. Então, aqui, ó, wartest du. Então, quando a gente conjuga ele com o tu, né? Então, wartest du schon lange. O schon lange é muito tempo, tá? O schon aqui já é o já, tá? Ó, já, schon e lange, muito tempo. Então, o wartest du, então, tu estás esperando muito tempo. Então, tu já estás esperando muito tempo, ou tu já esperas muito tempo? Próxima pergunta. Agora nós temos aqui as perguntas de uma forma um pouquinho mais formal, porque antes nós vimos aqui, ó, tudo conjugado com o do, né? Do, então é quando a gente faz a pergunta para um amigo, para um familiar, para uma criança, a gente usa o do, que é mais informal, tá? É mais direto. Mas na Alemanha nós temos aquelas regrinhas básicas que nós precisamos saber, né? Quando a gente não conhece uma pessoa mais idosa. Às vezes os alemães não liberaram ainda para a gente chamar elas por tu. A gente precisa, então, construir as frases, as perguntas sempre de uma forma mais formal. Então, aqui, ó, eu vou perguntar de uma forma formal assim, ó. Trinken Sie einen Kaffee? Trinken Sie. Ó, então, o trinken Sie, nós temos o verbo trinken. Então, aqui, quando a gente forma a pergunta de uma forma formal, o verbo sempre vai estar que nem no infinitivo, tá? A gente não vai conjugar. Por quê? Porque o Sie está escrito com letra maiúscula. Por isso, a gente está indicando aqui que é uma situação formal, tá? E por causa da conjugação do verbo, tá? Então, sempre essa construção trinken Sie vai ser sempre uma forma formal, tá? Então, o verbo trinken é o beber, tomar. Einen Kaffee é um café. Então, se eu perguntar de uma forma bem formal, né? Trinken Sie einen Kaffee? Eu estou perguntando, o senhor ou a senhora toma um café? Próxima pergunta. Reisen Sie nach Deutschland? Reisen Sie. Então, novamente, aqui nós começamos com o verbo também. O verbo, então, no infinitivo fica reisen, que é o verbo viajar. Notem que aqui, ó, na construção de uma pergunta formal, ele vai ficar igual ao infinitivo, tá? E o Sie aqui, então, quer dizer senhor ou senhora. A gente vai usar para os dois, indiferente se é homem ou mulher, tá? Reisen Sie quer dizer o senhor ou a senhora viaja. Nach Deutschland quer dizer para a Alemanha. Então, o nach quer dizer a direção. Nós estamos indo para a Alemanha. Então, né? Nach Deutschland, para a Alemanha. Reisen Sie nach Deutschland? O senhor ou aqui a senhora, né? É um dos dois. Viaja para a Alemanha. Então, se você estiver falando com o senhor, você vai dizer também Reisen Sie nach Deutschland. Se você estiver conversando com a senhora, você vai perguntar também Reisen Sie nach Deutschland. Por isso, eu coloquei as duas opções aqui. Ou é o senhor ou a senhora, tá? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Então, aqui o verbo sprechen é o verbo falar. Ó, verbo sprechen. Sprechen Sie, então essa é a construção formal, né? Sprechen Sie, então o senhor ou a senhora fala, né? Então o Sie aqui é senhor ou senhora e o sprechen é o verbo falar. E Deutsch é alemão. Sprechen Sie Deutsch? O senhor ou a senhora fala alemão? Próxima pergunta. Haben Sie Zeit? Haben Sie Zeit? Então, haben é o verbo ter. Ó, aqui embaixo nós temos o verbo haben no infinitivo, que fica igual, então, aqui neste caso. Haben Sie Zeit? O senhor ou a senhora tem tempo? Então, o haben aqui é o verbo ter, então, tem. E o Zeit é tempo. Haben Sie Zeit? O senhor ou a senhora tem tempo? Próxima pergunta. Lesen Sie gern? Lesen, então, é o verbo, lesen no infinitivo, que é ler.
Lesen Sie, então o Sie aqui maiúsculo quer dizer senhor ou senhora. E o gern, quando a gente usa o gern depois do verbo, né, ele vai ter o sentido de gostar. Então, lesen Sie gern, nós estamos perguntando, o senhor ou então a senhora gosta de ler? Então, aqui, ó, lesen é ler. E o gern, depois do verbo aqui, ele tem o sentido de gostar. Então, lesen Sie gern, o senhor ou a senhora gosta de ler? Próxima pergunta. Arbeiten Sie in Frankfurt? Arbeiten Sie in Frankfurt? Então, arbeiten Sie. Então, aqui nós temos o verbo arbeiten, que é o arbeiten, no infinitivo também, trabalhar. Então, arbeiten é trabalhar. Sie, então é senhor, senhora, in Frankfurt, em Frankfurt, que é uma cidade na Alemanha. Arbeiten Sie in Frankfurt? Então, o senhor ou a senhora trabalha em Frankfurt? Então, começamos sempre a pergunta com o verbo. Próxima pergunta. Kochen Sie heute? Kochen Sie heute? Então, o verbo kochen é o verbo, então, no infinitivo também, kochen, que é o verbo cozinhar. Sie, então, senhor, senhora, e o heute, hoje. Kochen Sie heute? Então, o senhor ou a senhora cozinha hoje? Então, aqui nós vimos, então, as perguntas, né? E aqui nós vamos ter outras perguntas também, mas vamos lá. Beginnt der Unterricht heute später? Então, aqui nós temos uma pergunta um pouquinho mais longa, né? Então, beginnt der Unterricht heute später? Então, notem que aqui nós começamos novamente com o verbo, né? Que é o beginnt. Então, que é o verbo no infinitivo beginnen, que é o verbo começar, tá? Então, beginnt, aqui nós precisamos conjugar ele porque nós estamos falando da aula, der Unterricht, né? Que é a aula. Der Unterricht. Heute quer dizer hoje, e später é mais tarde. Então, aqui eu também preciso começar com a pergunta, né? Com a pergunta com o verbo. Beginnt. Beginnt, então, é o verbo. Der Unterricht heute später. Então, a aula começará hoje mais tarde. Então, como é uma pergunta de sim ou não, quero saber se a aula vai começar mais tarde, sim ou não. Eu começo com o verbo aqui, tá? Então, sempre assim, essa é a regrinha, tá? É básica, então não vai mudar muita coisa. Então, fazer as perguntas em alemão é bem fácil, ó. Beginnt, o verbo. E aqui, ó, o sujeito, né? Der Unterricht. O que, então, né? Beginnt der Unterricht heute später? Então, a aula começará hoje mais tarde. Próxima pergunta. Ist es schon 8 Uhr? Ist es schon 8 Uhr? Então, aqui é uma pergunta, ó, com o ist, né? O verbo no infinitivo, então, é o sein, que é o ser, estar, tá? Então, conjugado aqui com as horas, ele fica ist, né? Ist es schon 8 Uhr? Então, já são 8 horas. O schon aqui é o já, né? 8 Uhr, 8 horas. E aqui essa construção a gente sempre vai começar com ist es quando a gente está falando de horários, tá? Se eu quero dizer sempre são 8 horas, 7 horas, 5 horas, eu sempre vou começar, né, com o ist es. Eu faço essa pergunta, né? Eu faço a pergunta, por isso eu começo com o verbo aqui, ó. Ist es. Então, essa vai ser a construção sempre para horários, quando eu quero perguntar as horas, tá? Ist es schon 8 Uhr? Então, agora nós também temos umas perguntas um pouquinho diferentes, que são as perguntas negativas, tá? Então, a gente tem o costume, às vezes, de perguntar, você não quer tomar um café? Você não quer sair, né? Então, aqui nós temos as perguntas negativas. Trinken Sie keinen Kaffee? Trinken Sie keinen Kaffee? Então, o trinken Sie é uma forma formal, novamente, de fazer a pergunta, né? Como vocês já viram. Então, o trinken é o beber ou tomar, né? Então, o senhor e a senhora, então, é o Sie. E o keinen aqui, então, é a negação.
keinen Kaffee? Para quem não viu a aula ainda, eu fiz uma aula com as frases negativas, tá? Então, lá vocês vão saber por que nós usamos o keinen aqui e não o nicht, tá? Então, só para deixar um resumo bem rapidinho aqui, ó, nós usamos o keinen porque aqui nós usamos o Kaffee, que é um substantivo, tá? Mas lá na aula eu explico bem certinho, então, as maneiras, então, de negar, tá? Na pergunta ou na resposta, daí, tá? É a mesma regrinha. Trinken Sie keinen Kaffee? Então, o senhor ou a senhora não toma café, né? Então, essa é a pergunta negativa, quando a gente coloca, então, a negação na pergunta. Haben Sie keine Zeit? Haben Sie keine Zeit? Então, o senhor ou a senhora não tem tempo? Então, o keine aqui está negando, é o não, né? E o Zeit é tempo. E o verbo haben Sie, então o haben aqui é o verbo tem, né? Haben Sie, e o Sie, como nós já vimos, é então senhor ou senhora. Haben Sie keine Zeit? O senhor ou a senhora não tem tempo? Então, nós costumamos muito fazer essas perguntas, por isso eu resolvi trazê-las aqui também, porque eu acho que são bem importantes para o dia a dia de vocês. Próxima pergunta. Ist du kein Fleisch? Ist du kein Fleisch? Então, aqui o ist, nós temos agora com 2 S's, é do verbo comer, que é o verbo essen. Conjugado aqui na segunda pessoa, né, no du, ele fica assim. Ist du. Então, sempre quando você quiser perguntar para alguém se ela come, né, alguma coisa, você vai perguntar ist du, se for informal. Vocês estão vendo que aqui é informal, tá? Ist du kein Fleisch? Então, kein Fleisch, aqui kein é a negação. E Fleisch é carne. Então, se eu perguntar, ist du kein Fleisch? Você está perguntando, tu não comes carne? Ist du kein Fleisch? Tu não comes carne? Próxima pergunta. Fährst du nicht mit? Fährst du nicht mit? Então, novamente, uma situação informal. Eu posso estar perguntando para o meu irmão, para minha irmã, para o meu pai, para o meu primo, para um amigo, para uma criança, pessoas bem próximas a nós, né? Que a gente já usa o du, né? A gente já usa a situação informal com essas pessoas. Então, fährst du nicht mit? Tu não vais junto? Então, o fährst mit é o ir junto, tá? Então, o fährst é o verbo fahren, no infinitivo, que é o verbo ir, né? De carro, de ônibus, né? A gente vai com alguma condução. E o mit é o ir junto, né? Junto. E o nicht é a negação. Mas por que nós usamos aqui o nicht e não o kein? Então, para quem viu a aula lá, que eu expliquei as frases negativas, vai saber por quê, né? Então, ó, o nicht aqui nós usamos porque nós estamos falando de um verbo, nós estamos negando um verbo, tá? Por causa disso. Resumindo, mas se você quiser maiores detalhes, lá na aula eu explico melhor. Fährst du nicht mit? Tu não vais junto? Próxima pergunta. Liest du nicht gern? Liest du. Então, aqui o verbo, ó, é o verbo lesen. Então, é o verbo ler. No infinitivo é lesen, tá? E o liest du, como a gente conjugou ele, né, o verbo com o du, ele muda um pouquinho aqui a estrutura dele, tá? A raiz dele. Mas o certo é liest du. Nicht é a negação, ó, porque nós usamos o nicht porque nós estamos falando do verbo, né, de um verbo, lesen. E o gern, depois de verbo, ele sempre vai ter o sentido de gostar. Então, se eu quero perguntar para a pessoa, tu não gostas de ler? Numa situação informal, eu pergunto, liest du nicht gern? Liest du nicht gern? Então, tu não gostas de ler? Então, pessoal, essas aqui, então, foram as perguntas, né? Que a gente faz as perguntas de sim ou não, quando eu quero saber se a pessoa quer fazer alguma coisa ou não. Então, resumindo, nós sempre começamos com o verbo, tá? Essas perguntas aqui. Na próxima aula eu vou explicar, vou trazer a aula, então, de como responder essas perguntas. Então, fica ligado aí no próximo vídeo, que vou ensinar, então, como eu posso responder essas perguntas negativas, as perguntas normais, que elas têm uns detalhes ali que muitos ficam, às vezes, em dúvida. Quando que eu falo sim desse jeito? Quando que eu falo sim de uma forma diferente? Então, nós temos algumas condições ali de como
como responder o sim, então, para algumas perguntas, tá? Então, é importante vocês ficarem atentos à próxima aula. E aqui a sugestão de estudo, gente, é revisar diariamente o conteúdo até memorizar, né? Então, a dica é estudar todos os dias um pouquinho, né? Anotem essas frases, coloquem essas frases, adicionem ao Anki de vocês, né? Que é um programa de repetição espaçada, que é muito importante para vocês memorizarem, treinarem, revisarem todos os dias no próprio celular de vocês, né? Então, fica bem fácil, então, de estudar dessa forma, tá? Então, revisem, estudem, revisem essa aula várias vezes, até vocês memorizarem. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal e, muito importante, ative o sininho para receber as notificações destes novos vídeos. E eu quero ver você, então, na próxima aula. Até lá! Auf Wiedersehen!